Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre nos envolva, nos acolha, hoje e sempre. Sejam bem-vindos, um começo de mês, seja um mês abençoado, tá? Um mês de vitórias, de conquista e de luta. Sem luta não há vitória, né? Então que a gente possa, né? Até porque faltam só 11 meses para ser 2027, né? Então passa rapidinho, né? Dia de Iemanjá. Hoje é dia de Iemanjá, né? Para quem é do tambor, né? Todos os dias, né? Então a gente pede que a partir desse momento, nós estamos chegando, nos acomodando, que nós desliguemos os celulares para a gente se concentrar na noite de hoje, também não incomodar o colega do lado que está assistindo. Então a gente pede para que a gente, nesse tempo que a gente vai estar aqui junto, tá? Isso também, né, pode nas comunicações, com a espiritualidade, que a gente possa ficar centrado nesse momento aqui. Também avisando a todos que quem puder, na saída, né, a gente não sabe se vai chover, mas eu estou achando que vai chover, que puder oferecer uma carona para aqueles que porventura estiverem precisando, ou sem chuva, a carona sempre é bem-vinda, né? Informes? Por hora não, né? Então, nesse momento agora, já começando, vamos relaxar todo mundo, ficar todo mundo bem zen, bem tranquilo, pedir para que se apaguem as luzes, para o nosso relaxamento, né, como de praxe, com a Rosa. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, bastante esse momento e vamos começar, né, sempre pela prece, pela paz no mundo, né? É o que a gente deseja, é o que todos nós precisamos. Que os donos do poder sejam iluminados pelo amor. Que os nobres de coração se voltem ao Pai em clamor pela paz. Que todos se unam em torno desse objetivo, fortalecendo os alicerces do bem sobre a terra. Irradiemos luz para nossa querida Mãe Terra, para que ela fique cada vez mais forte. Que cada ser humano se liberte de tudo que estiver fora do propósito divino. Que sejam lançadas as sementes da sabedoria em suas mentes, para que não aceitem mais as arbitrariedades dos poderosos e nem permitam mais serem por eles manipulados. Que a paz na terra seja o anseio de todos os seus habitantes e não haja mais espaço para outros interesses. Vamos pensar agora nos nossos governantes. Que cada governante seja tocado neste momento pela luz divina e passe a agir com amor e respeito ao próximo. Que se cumpra o plano divino sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Agora vamos aproveitar, né, fazer o nosso relaxamento, para que a gente fique com o corpo bem tranquilo, para que a gente consiga relaxar bastante. Então vamos começar pelo relaxando o nosso corpo. Isso. Relaxe o corpo. Respire profundamente e entregue-se. Mais uma vez, respire profundamente e permita-se se entregar. Feche os olhos suavemente. É uma sensação muito boa fechar os olhos, silenciar, poder parar. Relaxe agora o seu rosto. Solte o seu rosto. Relaxe a sua língua. Solte os seus lábios. Solte. Relaxe. E relaxe também a sua nuca. Solte os seus ombros e a sensação de relaxamento desce para os seus braços. Vai descendo e o seu corpo relaxa cada vez mais. Deixe as suas costas também relaxarem. E sinta como você está ficando mais leve, mais relaxado. E agora, inspire profundamente. E ao expirar, relaxe o seu peito. Relaxe o seu coração, o seu chakra cardíaco. Vai sentindo a sensação de relaxamento
em todo o seu corpo. E perceba como a sua respiração é mais tranquila e suave agora. Aproveite. Permita sentir a paz. Permita sentir a paz na sua mente e no seu coração. Podem continuar com os olhos fechados e respirando profundamente, sentindo o ar entrar e sair do seu corpo calmamente. Imagine que você está em um lugar tranquilo e seguro, cercado por uma luz suave e muito acolhedora. Essa luz é a luz do amor. Visualize o amor como uma energia pura e divina que flui por todo o universo. Sinta o amor se manifestando em seu coração como uma chama que te aquece e te ilumina. Repita agora para si mesmo: eu sou amor, eu sou luz, eu sou um espírito imortal, conectado a todos os seres. Agora imagine que você está enviando amor para todos os seres, sem distinção. Sinta essa energia do amor se expandindo e alcançando os cantos do universo. Que sensação maravilhosa, tranquila. Visualize as pessoas ao seu redor e envie amor para elas. Sinta essa energia do amor se manifestando em suas vidas, trazendo paz, trazendo harmonia e felicidade. Agora repita para você mesmo: eu amo todos os seres. Eu sou amado por todos os seres. Eu sou um com o universo. Perceba o efeito do amor sobre você. Permita que esse amor se expanda por todo o seu ser, por cada célula do seu corpo e cada canto do seu coração. Sinta essa paz maravilhosa e a harmonia se instalando em você. Sinta o amor se fortalecendo em seu coração. Se envolva nesse amor. Isso, se envolva nesse amor. Você é todo amor. Todo amor. Agora, vá abrindo os olhos lentamente, mexendo seus braços, o rosto, voltando para o aqui e agora, se sentindo feliz e amado. É nessa energia de amor que vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje. Namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em vocês. Que assim seja, graças a Deus. Agora, a nossa irmã Clélia já fazia preparo de ambiente. Boa noite a todos. A pedido do nosso irmão, palestrante, amigo, o livro é Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, e o Espírito Irmão José. A presença da dor. Em sua consciência, não há quem acolha em si qualquer manifestação de dor com simpatia. Contudo, forçoso nos é admiti-la como instrumento de evolução. Aqueles que não experimentam em si qualquer espécie de sofrimento que os induza à introspecção, muito dificilmente conseguem vislumbrar novos e mais amplos horizontes da vida. Por exemplo, mais que qualquer similitude biológica,
Não há nada capaz de promover a identificação do homem com o seu semelhante, senão esta ou aquela dor, que igualmente ele possa padecer em seu corpo ou em sua alma. Depois da dor, somente o amor é capaz de realmente nos nivelar uns aos outros, extinguindo com todas as diferenças promovidas por ação do egoísmo humano. Não obstante, é extremamente confortador pensar que a presença da dor, que nos caminhos evolutivos tem sempre a missão de nos impulsionar para frente, a exata medida que nos faz avançar, vai sendo deixada para trás. Que assim seja, graças a Deus. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração para a nossa prece inicial. Agradecendo sempre a presença do nosso Pai Maior, aos nossos mentores, à espiritualidade superior, em toda a nossa caminhada, que possa nos trazer para essa noite de hoje ensinamentos, aprendizados, cada vez mais nos orientando, nos intuindo no desempenho de nossas funções, de nossa caminhada, de nossa jornada. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, recebemos na noite de hoje nosso irmão Eugênio Correia, com o tema As Dores da Alma à Luz da Doutrina Espírita. Eugênio, seja bem-vindo. Eu estou sendo ouvido por todos. Eu prefiro ficar sem ele, não que eu não esteja acostumado em alguns lugares a usar. Mas eu como? Mas não vai diminuir o volume, não. Engraçado, a Clélia tem uma sintonia profunda com a minha esposa. Porque eu acho até que elas têm um contato eternal muito grande. Porque exatamente foi a mesma coisa que a minha esposa disse a última vez. Ela disse, você, embora estivesse acostumado a falar para muitos da universidade, você agora, pela sua idade, diria um tanto quanto avançada, você vai diminuindo. Eu digo, eu aceito a sua colocação, mas eu pediria que então você me auxiliasse, porque eu vou diminuir na medida que você vai aumentando a sua. É uma questão de subsistência no lar. Mas como ela hoje não está aqui, embora tenha a sua auxiliar, eu vou me permitir tentar manter a voz assim. Mas avisem, por favor. Isso aqui, ó. Sinal poderosíssimo. Eu acho que uma das coisas boas na vida é brincar um pouco, claro, dentro dos limites próprios, e em locais onde necessita o conforto da nossa casa. E é assim que eu me sinto aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de aqui estar, de poder não palestrar, mas ao falar sobre o estudo que eu fiz, ouvir, como eu gosto de repetir, principalmente, mais uma vez, aquilo que eu já deveria saber, num nível não só daqui, mas deveria sentir, principalmente deveria estar totalmente conseguindo colocar em prática. E o tema de hoje é um tema que mexe com todos nós, eu tenho certeza, porque é um tema que todos nós temos, em maior ou menor quantidade, por um períodos maiores e períodos menores, mas também na intensidade, eu tenho certeza, pela confiança que eu tenho em Deus, na sua justeza, na sua bondade, sabendo exatamente por que eu estou nesse planeta, e não acredito que vocês, salvo algum missionário que aqui esteja em situação diferente, embora todos sejamos missionários, temos a principal missão de nos autoeducar, nos autoevoluir e de compartilhar na convivência essa troca de aprendizados, de ensinos, que nós nos alternamos nas posições de quem ensina e de quem aprende, mesmo sem essa consciência. E dor é uma coisa que todos nós sentimos, embora, de acordo com a forma de cada um percebê-la, não só do tipo de dor que está sentindo, mas como a percebe, sentimos mais ou menos o seu incômodo, nos rebelamos um pouco mais, um pouco menos, mas todos buscamos, sempre que possível,
pelos nossos recursos individuais e pelas imensas ajudas que nós temos nos 2 planos da vida, eu tenho certeza, suavizá-las. Então, dor, esse tema, as dores da alma, a gente tem uma bibliografia básica, fundamentalmente, o Pentateuco Espírita, mas dentro dele, já o Céu e o Inferno fala sobre isso, né? Nas penas futuras, né? E várias outras posições, o Evangelho e o Livro dos Espíritos nos diz bastante. Mas além deles, tem umas outras obras que têm nos estimulado a refletir sobre isso. Por exemplo, Dores da Alma, As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, inspirado pelo Espírito Hamed. Nos fala com muita propriedade. Aliás, eles têm 2 volumes, Dores da Alma e Os Prazeres da Alma. Embora eu tenha os 2, eu tenho gostado muito de ler As Dores da Alma, né? Tem me feito e está com vários contatos. Um outro trabalho, aliás, um outro trabalho muito interessante, é um que foi feito por Divaldo Franco, psicografando, e Joana de Ângelo inspirando, que são os conflitos existenciais, que fala também em N conflitos, que são as dores da alma, né? Tem um livrozinho que fala várias coisas, mas um dos capítulos dele é um livro, O Olho Mágico, de José Carlos de Luca. Um dos capítulos dele tem exatamente esse título, As Dores da Alma. E também muito interessante, porque ele começa falando da dor dele ao perder uma pessoa querida, que é uma das formas que nós sentimos as dores, né? E depois ele vai e entra um pouco na correlação com a doutrina, com os princípios, e vai falando sobre isso, nos dá boas lições. Essa é a nossa, fundamentalmente, a parte do espírito. Mas dor da alma, todo mundo, de um jeito ou de outro, que tem uma sensibilidade, não só pela parte da ciência, mas através da ciência também pela parte espiritual, trabalha. Então, não deixo de considerar, por exemplo, os livros que me foram sempre bem caros. Por exemplo, A Doença como Caminho. A Doença como Caminho mostra, falando nas doenças físicas, mas mostrando toda a conexão que cada tipo de doença tem em função do nosso estado espiritual intermediado pelo emocional, né? A parte psicossomática, mas ele avança além do psicossomático. Esse eu conheci quando a minha vesícula pifou há muitos anos atrás. Me deram ele e eu fiquei apaixonado, principalmente quando eu li não só o conteúdo, mas quando eu me fiz as perguntas que ali estavam sobre as questões, por exemplo, das diferentes doenças com a vesícula, eu tinha exatamente aquilo tudo. E o melhor, eu não sabia. Eu não sabia que estava com aquele estado de espírito, aquela coisa toda. Achava até que estava em outro, o que é uma outra questão que nós vamos ver adiante. Um outro livro também, que um dos autores é o mesmo, da Doença como Caminho, é A Doença como Linguagem da Alma. Também expressa bastante essas questões. E tem uma fala que diz os sintomas como oportunidade de desenvolvimento. Porque todo sintoma de dor, seja no processo mais longo, seja no processo mais imediato, seja físico, emocional, psíquico ou espiritual, ele nos sinaliza para alguma coisa com a qual nós temos que tomar contato. E na maioria das vezes, atualizar, resgatar, recuperar. E um outro livro também, ligado a essa linha, é o livro A Doença como Símbolo, também muito interessante, faz várias colocações, e aí eu trouxe até um trechozinho dele, só para lembrar do que ele trata. O corpo é o palco de acontecimentos desconhecidos da alma, no qual encontramos representada a nossa tarefa de crescimento e aprendizado. Isso tem tudo a ver com nossos conceitos espirituais, porque toda dor, de alguma maneira, sintoma que nós vivemos no nosso mundo de provas e expiações, que nos afeta mais diretamente, ou através de alguns irmãos mexem conosco, aqueles mais próximos, são coisas para que nós possamos refletir, né? E sempre são desafios a serem vencidos.
Acho que todos nós sabemos o que é dor, todos nós sentimos vários já, né? Quem tem então uma coleção de cirurgias, para chegar a ela, muitas vezes, ela sim, hoje em dia, não sente praticamente nada. Mas, do coração à vesícula, do coração a um problema de próstata, do coração a uma operação no joelho, a recuperação de uma coxa femoral e por aí vai, a gente vai vendo as pessoas e todas elas poderíamos fazer essas conexões. O corpo como símbolos, por exemplo, né? Uma amostra para cada parte do corpo. Bom, eu digo essas conexões por quê? Porque às vezes, quando nós estamos numa casa espiritual, não é esta que ela tem uma perspectiva aberta e falo que eu não falaria isso para qualificar por falar, e muito menos se não fosse o caso. Mas a gente às vezes quer olhar as coisas, nós somos um todo, nós somos uma integralidade. Nós é que ainda temos muita ignorância sobre essa integralidade, tanto em termos de conhecimento geral, como em conhecimento dela em nós próprios. Mas com cada vez mais ciência e tradições sapienciais, onde estão as religiões, cada vez mais estão se aproximando. O próprio Evangelho fala sobre essa importância da aproximação. A doutrina espírita não deixa de ser também um avanço, toda aquela transformação do iluminismo, todas aquelas coisas que estavam acontecendo no século XVIII e XIX, não deixa de ser uma aproximação da ciência das perspectivas religiosas. Kardec era um cientista, desenvolveu no trabalho com os espíritos o método experimental, ou seja, há todo um fundamento. Não temos que separar do que Deus fez por integralidade em nós. Então, eu agradeço a dor. E não sinto, evidentemente, prazer em ter algum tipo de dor. Mas agradeço a dor no sentido mais amplo da dor, porque ela nos desperta para alguma coisa que precisamos olhar. Não é assim? Aquele sintoma meio inconveniente, que é como se a vida viesse e desse um toque em você. Aí você... Daqui a pouco ela vem da outra empurrãozinho, mais forte. Daqui a pouco, com toda a dificuldade de marcar uma consulta médica, mesmo pelo plano de saúde extremamente caro, daqui a pouco ela vem, aí você começa a tomar os cuidados. Mesma coisa com a nossa alimentação, a própria manutenção e obediência das orientações médicas, às vezes no tratamento, e por aí vai. Dor, conceito, teoricamente, conceitualmente é uma experiência subjetiva de desconforto e sofrimento. Guarde a ideia bem do subjetivo, porque é de cada um de nós, pela nossa maturidade espiritual, pela nossa resiliência, uma perspectiva mais integral, não só a resiliência especificamente ligada a esse ou aquele ponto. Porque tem pessoas que têm uma dor quase ínfima, pelo que se discute, e parece que está carregando o mundo nas costas. E já outras têm um sofrimento sistemático, persistente, sem muita oportunidade de resolução, e às vezes estão com um sorriso nos lábios, ainda ajudando aqueles que estão jogados num sofá, como se estivessem acabados. Nós conhecemos certamente na nossa caminhada muitos deles, né? E também, de alguma maneira, fomos um ou outro em determinadas fases da nossa vida. Aí, quando essa dor é persistente, né? Então causa sofrimento e desconforto, pode ser física, emocional, psicológica ou espiritual, é uma resposta a um estímulo que afeta o bem-estar do indivíduo. É óbvio. Mas quando ela é persistente, quando ela se estende um pouco além, às vezes, que seria natural tê-la, a gente caracteriza como sofrimento. Um processo mais longo. Conceitualmente, sofrimento é uma experiência humana fundamental de aflição severa. Uma experiência humana fundamental, tem que ter isso? A gente pensa. Gerada por uma dor física ou moral, ou angústia, ou mal-estar, resultante de eventos que ameaçam a integralidade de uma pessoa, suas emoções, corpo, relações consigo mesmo, com aqueles com quem convive e com o mundo
que o acolhe em sua experiência existencial. Dor e sofrimento, então, têm uma íntima ligação, dependendo da sua extensão e principalmente daquele que subjetivamente já está passando. Especificamente, dores da alma. Aí, num desses livros citados, que foi As Dores da Alma, né, pelo Espírito Hamed, nos é dito: entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena. Se nós repararmos bem, e aí eu não posso falar da sua, da minha, da dela, nem tenho como direito de ter esse tipo de avaliação, mas se nós pensarmos bem, embora algumas pessoas tenham elas em maior constância, aparentemente, e até por períodos maiores, todos nós temos essas fases na nossa vida. A dor da perda de uma pessoa amada, uma mãe, um filho, um pai, um amigo de coração, não é? A dor da perda de uma situação material pela qual nós lutamos muito, né? E de repente, por alguma circunstância da vida, ela sai de nossas mãos e nós não entendemos porquê, a gente percebe até uma certa injustiça às vezes, na nossa percepção. Nada é injusto no que nos acontece, tem essa posição. A dor de um ser amado que se afasta de nós, não partiu. A gente não consegue nem enterrar na terra, e muito menos no nosso coração às vezes. Aquela dor que persiste, uns supervalorizam, né? A idade pela idade às vezes, ou às vezes pelo grau de apego e de repente de outros motivos que não cabe aqui a gente especular. Mas são dores que nós temos. A dor que eu percebi ontem, profunda, exasperadora, com aqueles 2 gols do Corinthians, do Flamengo. Quase que eu tive que levar meu filho para a Unimed, devido à dor que ficou, a cara, a zanga, fechou no quarto. Hoje, na hora do almoço, eu aproveitei para conversar com ele sobre essa dor. Esperei a mãe se levantar, a irmã, porque senão virava um triângulo, vítima perseguidor Salvador, e disse: seu pai quer conversar com você. Eu respeito a sua dor, mas queria que você, que é um rapaz inteligente, analisasse comigo ela em relação a outras tantas dores. O sucesso que você acabou de ter no vestibular, passar pela federal. Então, veja bem, compreenda. E para ver que essa sua dor é extremamente impactante, procure pesquisar onde estão os jogadores do time, os dirigentes, hoje, o que eles estão fazendo. Então, não sofra. Não magoe quem está em volta com o seu humor. Nem pensar em fazer qualquer atitude um pouco mais chata com um vizinho que gritou Corinthians! É diferente. Tricolor frustrado, né? Mas sinta no seu coração a sua dor, mas respeite o espaço em volta e dê a ela o limite que ela precisa ter. Tem gente que sofre por muitas coisas. Tem uma música do MAP, o Movimento Amor ao Próximo, uma instituição lá do Rio, Espírito, tem vários CDzinhos gravados, eu já comentei uma vez sobre ela aqui. Tem várias músicas que a gente escuta, não prepara assim para fazer o evangelho lá, mas uma delas, eu não sou bom de cantar, eu já informei isso há um tempo atrás, e nem vou tentar, e nem de gravar letras, mas eu gravo a ideia, que me chama muita atenção, porque ela diz que quando a gente estiver em momentos de sofrimento, aqueles momentos que todos nós temos de dor, de sofrimento, que a gente não precisa nem olhar para trás, que a gente olhe ao lado e vai ver uma mão que precisa do pão, e aí vai citando algumas coisas, não é verdade? Então, até uma questão de bom senso e amadurecimento espiritual, a gente tem que saber botar o limite das nossas dores em respeito às dores dos outros, não que nós não possamos sentir as nossas. Portanto, diz lá, aliás, entendemos que as dores da alma são fases naturais da evolução terrena, mas devemos lembrar que todos nós estagiamos
para o nosso crescimento espiritual nelas, aprendendo a usar convenientemente seus impulsos inatos, vieram conosco nossas tendências ainda presentes, e forças interiores. Convenientemente nos lembra o livre-arbítrio, com a responsabilidade que todos nós temos. E nos lembra que nada é injusto. Eu tenho fé profunda que Deus é bom e justo. E não posso tentar alinhar a justiça divina através da minha precária senso de justiça e fazer uma avaliação, uma comparação. Então, se eu estou passando por alguma coisa, eu devo examinar como eu estou passando. Eu posso pedir e me sinto como humildemente um direito de pedir ao Pai, mas sempre na perspectiva de que seja feito o que for justo. E aí eu peço com muito clamor, só Pai, me deixe entender. Que é um princípio espírita fundamental, é o uso da razão e não só da emoção. E essas são as nossas dores. Interessante que o Espiritismo vê as chamadas dores da alma como um processo de sofrimento que nos oportuniza o aprendizado e a evolução espiritual. É a forma de encararmos e vivenciarmos esses momentos existenciais desafiadores com resignação, coragem e não desânimo ou vitimismo. Definirá essa forma de nós vivermos se essas aflições, essas dores, esses sofrimentos se constituirão em fardos ou em degraus para a nossa evolução intelectual, emocional, moral e espiritual. Essa é uma escolha nossa. Aquela frasezinha que eu, quando era mais ignorante do que eu ainda sou hoje espiritualmente, provavelmente eu ainda me acho muito, não é jogo de palavras não. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo, sem querer parafrasear Sócrates, que eu não sei nada. Então, a gente vai aprendendo, vai vendo, mas eu me lembro de alguns momentos de maturidade que eu ficava questionando o que eu estava passando. Hoje, eu não questiono, eu só faço que me dê a condição de enfrentar, né? De resgatar, se for o caso, de compreender para tentar não repetir, não é? Mas agradeço a oportunidade de estar amadurecendo. Aquela frase que a gente não gosta no início, porque parece que é quase um chicote, se não vai pelo amor, vai pela dor. Não esse amor da paixão, esse amor romântico, mas o verdadeiro amor, aquele que nos faz entender ou nos aproximar do amor do Cristo, né? De entrega, de aceitação. Em falar em aceitação, trabalhar com essa... Tem um materialzinho interessante sobre essas dores, que eu vou ler mais adiante, que fala sobre, justamente no livro do José Carlos de Luca, naquele capítulo sobre as dores da alma, que fala sobre as aceitações. E vamos chegar lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, um dos capítulos que nos fala mais sobre dores é o capítulo 5, que fala bem-aventurados os aflitos. E tem várias coisas ali naquele capítulo, quando a gente lê e não está com o coração aberto à compreensão, porque tem coisas que passam por aqui, mas se aqui não estiver aberto, não chega não. A gente não pega. A gente fica assim, incomodado. Aí eu me lembro de um momento mais infantil do que o atual, eu lá numa casa espiritual do Rio, no Ramatiz, começando assim uma escolazinha de mediunidade que eu tinha me matriculado, depois de passar por uns tratamentos que eu estava necessitando, entusiasmei pelo Espiritismo e parei. Eu me lembro que quando falava lá em algumas aulas daquela mediunidade, sobre a importância do véu de Ísis, que eles chamam, né? O véu de esquecimento, etc e tal, eu sei ter essa consciência que eu tenho hoje, com um orgulho muito ridículo de um universitário iniciante, me achando, né? Eu fui falar com o orientador e disse assim, olha, tem uma coisa que eu discordo.
Eu estou aqui, estou com uma vontade de melhorar danada, de ser uma pessoa melhor. Eu tenho certeza, olha a infantilidade espiritual. Eu tenho certeza que se eu soubesse o que eu fiz de errado, eu consertava. Hoje eu agradeço o esquecimento. Porque as pequenas intuições do meu coração fazem isso. Eu não posso dizer uma coisa que eu fiz agora, que fiz depois, que fiz antes. Até seria fácil. Mas lá atrás, a sensação é de que foi muito. Fiz muita coisa pela espada. Aí ele foi, como toda pessoa mais amadurecida, me orientou. Se fosse um cara mais solto, ele dizia assim, tu não sabe nada, cara. Mas ele não me orientou, me animou e tudo. E hoje eu agradeço o véu do esquecimento. Mas as intuições estão e vêm das dores que nós precisamos trabalhar na nossa alma. Hoje mesmo, um irmão em outra casa falava comigo, falando justamente dessa situação, que ele faz a oração de São Francisco de Assis, por exemplo, ele faz o próprio Pai Nosso, ele falando de humildade. Falando, ninguém sabe quem é o irmão e um amigo até, muito, já bem próximo de outros lugares. Está lá com a gente fazendo o ESD. Então ele falando sobre isso, a gente estava estudando algumas questões ligadas a essa questão da humildade, ele dizendo que ele não pede a São Francisco em determinadas frases para ajudá-lo. Ele está falando com o coração, ele é uma pessoa séria. Ele não pede, ele não diz, né, para ajudar ele a consolar. Ele diz, eu vou consolar. Aí eu fui, deixei ele acabar de falar, e conversei com ele e disse, meu irmão, nós somos amigos antigos, aqui nós estamos numa outra situação compartilhando, mas de falar com você o seguinte, quando a gente, numa oração, já diz assim, por mais que a intenção seja, como eu tive naquela época de tirar o véu, por mais que a intenção seja, naquele momento de coração, numa oração, dizer que eu vou fazer, é não reconhecer a nossa fragilidade e a impossibilidade. Por mais intenção que a gente tenha, nós conseguimos fazer sempre com eles ao nosso lado, nos ajudando. E a superação das nossas dores não é diferente, porque elas não nasceram ontem. Podem até ter sido alimentadas por causa de infância, de adolescência, por algumas experiências educacionais, a sistemática na nossa família, na família social, ou sistemática nas instituições de ensino, mas elas vêm de muito tempo. E quando elas ainda estão aqui, principalmente aqueles que já estão na caminhada, mas ainda estão, elas são muito, vamos dizer, elas são muito ainda presentes. O Evangelho segundo o Espiritismo, justamente esse capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, lá onde fala do esquecimento do passado, vejam que isso é tão forte para mim que eu grifei o Evangelho. Tem um pedacinho que é interessante, que diz assim, ó, para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas, que tinha aqui no nosso conceito, remédio. Pois, do que conseguimos já completamente superar, não resta traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. Já foi superado, acabou, não tem mais. Que ainda tem a tendência, é um foco nosso. E lembra, quando não sei se funciona exatamente assim, acredito em alguma coisa assim, quando a gente vai fazer quando vai fazer aquela conversa, aquela dialogação, acolhimento, o nome que cada casa às vezes é diferente, aos irmãozinhos espirituais que vêm ter a nossa ajuda, ou porque estão importunando alguém, ou aparecem, né, nos nossos trabalhos mediúnicos. Eu me lembro que numa frase que tinha lá no Rio, numa instituição, era interessante, que dizia assim, amigo, apresente-se aquele
que for o primeiro da fila, ou o mais necessitado, né? Primeiro, o mais necessitado ou o mais importante. A questão de importância pode até, de alguma maneira, aquele que ainda está lá meio equivocado, dar algum grau, mas significa o seguinte: ou era aquele que mais necessitado estava, daí está ali, por várias questões, né? Ou era aquele que de alguma maneira mandava um pouco no processo, que era a hora dele também, podia ser aquela ou chegava depois de outras famílias. Mas eu acho interessante, porque é para a gente fazer isso com as nossas dores da alma. No momento das nossas orações, né? Quais são as mais necessárias? Porque às vezes não são aquelas que nós achamos. E se pedirmos com o coração, embora através do pensamento ou da palavra, eles vão nos ajudar. Nesse espírito, nesse livro Conflitos Existenciais, que Divaldo psicografou e Joana inspirou, tem uma relação de algumas coisas que lá foram consideradas como dores da alma. Eu as trouxe aqui, existem N possibilidades, mas as que estão lá, muito bem feito o trabalho e tudo. A preguiça, a raiva, o medo, o ressentimento, a culpa, o ciúme, a ansiedade, a crueldade, a violência, a neurastenia, a drogadição, tabagismo, estresse persistente, o alcoolismo, o vazio existenciais, as fobias, o orgulho, a irresponsabilidade, a crítica constante, a mágoa, o egoísmo, a baixa autoestima, a solidão, e eu botei o etc. aqui, porque senão eu ia continuar aqui. Claro que há várias nuances dessas manifestações, né? Nós sabemos, por exemplo, que a culpa foi colocada em todos nós, a responsabilidade como uma emoção básica. A culpa com a ideia de responsabilidade. Quando fazemos os equívocos, não nos arrependemos ou tomando consciência deles. Vou falar em equívoco, não gosto da palavra erro, né? Ela tem uma conotação ideológica muito ampla e muito contundente. E nós não reparamos, você adoece no remorso de alguma maneira. Está lá marcado. Mesmo que você não tenha consciência, não esteja ainda no plano da tua consciência da personalidade presente. E aí desequilibra tudo isso, desequilibra o nosso chakra, por exemplo, o centro de força solar, o que nos torna vulnerável a várias outras questões. A pessoa culpada é vulnerável, né? Ela ganha, então, vai ganhando consciência, mais vulnerável ela fica. E há uma série de espaços aí. Então, quem é que carrega, por exemplo, o ressentimento, o peso? A gente brinca, mas quando a gente perdoa, o maior beneficiado não foi quem foi perdoado. Somos nós que deixamos de carregar aquele peso. Você pega uma pessoa de 80 anos, estou dando um exemplo, daqui a pouco eu estou dando um exemplo. 80 anos, você olha para trás, ela está comentando uma mágoa quando ela era jovem e estava para casar. Olha o peso do tempo que ela está carregando, aquilo tudo. Quanto espaço útil para outras questões mais positivas para ela. E as questões de pensamento, interações, para aqueles que de alguma maneira estão envolvidos nesse processo. Olha o que a gente faz com a gente. Então, os maiores beneficiários das dores que sentem somos nós. Porque se não fossem elas, nós não obteríamos caminhos, sugestões para a nossa auto-libertação. Que é nosso, temos que fazer o trabalho, temos que buscar, que entender. Esses livros nos ajudam, mas o que ajuda mesmo, né? Lembrando o Trigueirinho, lembra aquele que já faleceu, mas Trigueirinho, uma vez tinha uma fitinha, que eu já citei, acho que citei aqui, porque é uma coisa que eu gosto de citar, então, do tempo da fita cassete, eu tinha no carro, eu ouvi para lá, estava nessa época, eu estava meio
querendo entrar na espiritualidade, mas estava meio esotérico, aquela coisa toda, eu ouvi aí uma pessoa me deu aquela fita e eu ouvi. E eu me lembro de uma coisa interessante, eu não da frase toda, mas me lembro de um ponto fundamental para mim, que diz o seguinte, ó, ele fala, vou dizer umas coisas que eu lembro, comer tofu, ele ia falando algumas coisas, fazer isso, fazer aquilo, várias estratégias, né, de alimentar, de produzir, ajuda, mas o que ajuda mesmo é você querer se transformar. A vontade, que é o que determina a utilizar, a vontade consciente que determina o nosso livre-arbítrio, sobre o qual guardamos as responsabilidades do que fazemos ou do que não fazemos, das omissões e ou das ações. E a importância, que uma das coisas que a doutrina espírita nos dá para lidar com as dores da nossa alma e respeitosamente com as dores da alma dos nossos irmãos e irmãs, é justamente esse poder de racionalidade, de compreensão, de tolerância. O Evangelho de Jesus é um resumo do Livro dos Espíritos. Um resumo bem pontual, bem dirigido, bem sensível. Se buscarem nos autores aqui, do Alírio Cerqueira Filho, que escreveu esse As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, tudo. Aliás, desculpe, errei. Escreveu Saúde Espiritual, que vai ser uma série muito interessante, que faz parte aqui do pedaço. Se procurar, ele também escreveu, ele tem 3 volumes, Parábolas Terapêuticas de Jesus, volume 1, 2 e 3. E lá explica cada parábola, mostrando psicoterapeuticamente, dentro de uma psicologia transpessoal profunda, como ele bem coloca, é uma especialidade, ele vai mostrando esse entendimento. Olha esse nosso mestre, esse médico, esse psicólogo, essa figura materializada, incrível, esse espírito benevolente, governador do nosso planeta, quantas coisas nos trouxe, é tudo atual, e essa atualidade vamos dizer assim, transcendeu as diferentes etapas e hoje ainda é totalmente pertinente. E lá fala sobre as dores da alma. O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo sentiram ao mesmo tempo a esquiva e o medo? Mas já que eu vou fazer, Faz sim. Vai fazer como é que a Francisco faz? Faz sim. Tem um negócio que a Francisco faz. Estou aqui. O gato se sente bem, né? Meus filhos dizem, pai, vamos conversar. E dizem assim, não, pai, vai virar palestra. Bom, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, né, o Bem-aventurados aflitos, em seu item 3, sob o título Justiça das Aflições, nos é lembrado. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-los, os traz e revela-os inteiramente através do Espiritismo. Isso é pela voz dos Espíritos. Inteiramente dentro do que nós podemos já entender, né? Porque, como outros momentos do nosso desenvolvimento espiritual, tivemos outras verdades que foram próprias ao nosso momento, nunca sabemos o futuro. Eu abracei o Espiritismo de uma maneira geral, mas abraço os princípios que estão dentro da codificação kardeciana, que transcendem a própria codificação. E Kardec já dizia isso, que tudo aquilo que fosse descoberto, que a ciência provasse, deveria ser incluído. E Bezerra de Menezes confirmou com outras palavras a mesma coisa. Nós é que, infelizmente, descuidadamente, como gostamos mais de um time do que do outro, temos mania de rotular um e achar que um é melhor do que o outro. E aí eu sempre gosto de lembrar, e vou fazer mais uma vez,
Jesus não era umbandista, Jesus não era espírita, Jesus não era católico, Jesus não era, poderia ficar dizendo vários outros caminhos religiosos. A religião de Jesus era o amor. Religiões são caminhos, ser melhor é a meta. O caminho onde te melhor fazer chegar à meta, de progressivamente se tornar melhor, é o teu caminho naquele momento. Nós hoje estamos nesse aqui. E aí fazemos uma coisa interessante, porque quando se fala na saúde do espírito, naquele livro Saúde do Espírito, nos é lembrado que uma das coisas importantes é o desenvolvimento da espiritualidade. E aí, quando falamos em desenvolvimento da espiritualidade, qual é o conceito que a gente tem de espiritualidade? Fala espiritualidade e religiosidade, não religião, religiosidade. Espiritualidade não se confunde com práticas religiosas comuns. É, antes de tudo, o encontro consigo mesmo, com a essência divina plantada pelo Criador em cada um de nós. Como bem lembra Leonardo Boff, vive espiritualidade é aquele que se orienta no sentido da afirmação da vida, a vida de uma maneira geral, sem diferenciação dos reinos, sem diferenciação das raças, das cores, das preferências ideológicas, da vida. No sentido da afirmação da vida, de sua promoção e defesa, na relação do homem consigo mesmo, com Deus dentro de si, do homem com a terra, planeta onde nós estamos, desde aquele que destrói uma mata, aquele que joga uma lata pelo vidro do carro, aquele que deixa jogar uma coisa fora do local próprio, às vezes acabou de ser limpo. A vida. Até um mosquitozinho inconveniente, se não precisar, deixa ele. É verdade, deixa ele, não precisar. Não é verdade? Às vezes você tem um processo natural que se defender. Importante, do homem com o outro homem. Amar o próximo a ti mesmo, não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que a você fosse feito, e principalmente fazer aos outros tudo aquilo que você, em situação similar, gostaria que por ele a você fosse feito. O primeiro já é bom, não fazer, mas é uma virtude passiva, segundo o Evangelho. O melhor é a virtude ativa, quando, além de não fazer o mal, você passa a fazer o bem. Até porque o Evangelho também diz no mesmo item que muitas vezes, pela nossa omissão, o mal acontece. E lembrar também sobre as questões de religião. Religião alimenta a mente, a espiritualidade alimenta a alma, estimulando o desenvolvimento da consciência. Interessante que a gente pense nisso, porque para tratar das nossas dores da alma, é importante que a gente lembre dos princípios espirituais, doutrinários, nós que estamos nesse caminho, outros nesses caminhos, porque eles nos dão a ideia do que é adequado e do que não é adequado, do que é moralmente, vamos dizer assim, permitido dentro de uma visão do Pai Maior e o que não é. Nós sabemos. Pode não citar nenhum versículo, pode não lembrar de nenhum evangelho, pode não lembrar de nada que está aqui, mas um princípio está na nossa consciência, a gente sabe, isso ajuda a gente a relembrar. Nesse livro de saúde espiritual, tem uma hora que ele fala na nossa postura de aprendiz, através do triângulo equilátero, uma imagem. Aí diz que o primeiro momento do nosso desenvolvimento, consequentemente superação, caminho para a superação das nossas questões da alma, dos nossos problemas, é, na posição de aprendiz, o aprendizado intelectual. Ou seja, os conceitos espíritas, por exemplo, esse caminho é o primeiro. O segundo é o nosso sentir aqui. Aqui. E o terceiro, fundamental, que é a base do triângulo equilátero, é o praticar. Posso não praticar igual a ele,
mas estou no caminho da prática, da experimentação. Não lembro o que os nossos professores diziam na escola? Aquele que gostava de didática dizia assim: o processo de ensino-aprendizagem se fundamenta no binômio teoria e prática. Perfeito. Recebe a teoria, você vai à prática, o exercício, que aliás muitos deixam de dar e outros resistem de fazer, mas é importante. E eu, implicante, resolvi transformar num trinômio. Teoria, prática, teoria. Por quê? Porque você recebe o conhecimento, você não pertence a você ainda, embora tenha sintonias às vezes, você o coloca em prática, vivencia e amadurece no nível em que você tem condição naquele momento de fazer, inclusive as questões de ordem espiritual. Teoria, prática, teoria. O que houve? Baiano, Rodoaldo Menequero Cardoso, livro, Canção da Interesa. Fundamentação pedagógica baseada no paradigma holístico. O verdadeiro resultado do processo de ensino-aprendizagem não está em nem quem ensina e nem quem aprende. Olha só, dá até para colocar em cartão para a namorada que gosta do assunto, é claro. Mas no encontro experiencial entre ambos. Não é assim que a gente aprende mesmo? Quando há um encontro experiencial das diferenças dos entendimentos, nessa fundamentação de um trabalho social, de grupo, onde a gente amadurece, ouve o outro, perspectivas diferentes, com as nossas dores não é diferente. A gente deve dialogar com ela, porque ela sabe. Nós temos diálogos internos, temos remanescentes de personalidades anteriores. A apometria trabalha isso muitas vezes. Nós temos o covarde aqui dentro. Temos o prepotente, não, professor. Temos o meigo, temos o medroso, temos todos eles, dialogam o tempo todo. Aqueles que estiverem mais presentes na nossa auto-meditação, nossa revisão interna, são os que estão no início da fila. É com isso que a gente tem que conversar. E quando a gente conversa, parados nos princípios da oração, nos princípios, estamos fazendo uma vigília consciente dos nossos comportamentos, da nossa forma de pensar, com grande chance de nós encontrarmos os caminhos da superação. É? Isso é um perigo. Não, tudo bem, então, tem tempo. Ainda tem. Avisa mesmo, tá? Tem. Fala sério, que horas é? 8h30? Tá. Então tá ótimo. É porque eu tinha que falar do mesmo assunto hoje em 30 minutos numa outra casa, à tarde. Então, estou meio aqui fazendo uma economia. Tá bom, obrigado. Sinto, mas ela falou. Sempre que todo mundo me ameaça com aquela criatura incrível, maravilhosa, que não está presente, mas eu sei que está sendo gravado, eu faço questão que ela veja o vídeo depois, está em casa, me aguardando em oração. Estou visualizando a mesa do café colocada quando eu chegar, aquela recepção calorosa, aquela conversa sobre o dia, e evidentemente espero no mínimo uma salva de palmas. Eu sou romântico, mas falando sério, isso, a gente brinca com essas coisas, mas às vezes nós conversamos muito sobre essas coisas hoje da alma. Uma vez, alguns de nós têm facilidade em falar sobre elas, outros têm dificuldade. E muitas vezes aqueles que têm dificuldade são aqueles que mais têm a dor dentro de si, não é? E é claro, no casal geralmente as duas forças se equilibram, né? Estamos juntos não é à toa, é para isso. Então a gente fica falando, né? E eu sou um falador, para notar, então eu fico estimulando, porque é importante que a gente deixe as coisas emergirem, principalmente quando elas emergem num momento de tranquilidade, porque você melhor pode observá-las. E é quando você acalma que as coisas, inclusive as dores da alma, elas se permitem. Pensa você numa alta tensão, das outras coisas aparecendo, você se perde totalmente. Eles cuidam da gente. Eu diria,
mais uma vez brincando um pouco, mas falando de uma coisa séria, sobre a importância dos momentos de calma para que a gente se auto-observe. Uma coisa que em criança me ensinaram, pequenininho, não me lembro, eu devia ser pequeno, acho que tinha uns 6, 7 anos, pescaria de lambari de esgoto. Não conhece? Não é da sua época. Mas lá no bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro, no bairro do subúrbio, os meninos pegavam uma lata daquelas de conserva, que antigamente era mais difícil, pregavam a tampa retirada de um lado, pregavam com um preguinho no cabo de vassoura e levávamos miolinho de pão, jogávamos lá num lugar que tinha um deságua de esgoto, que tinha muita substância orgânica e tudo, e também era misturado com o riozinho, e ali, por causa daquele material orgânico, tinha muito aqueles peixinhos douradinhos e tudo, a gente chamava lambari de esgoto. Então, meu pai sempre quis ir, meu pai não deixava, um dia minha mãe, sem falar com meu pai, deixou que eu fosse. Eu cheguei lá todo entusiasmado, barata mal pega, aquela coisa toda, e me juntei com aquela turma toda, e queria fazer um sucesso, fui lá e comecei a tentar pegar o lambari. Aí, evidentemente, fiz uma zorra ali, porque quando comecei a fazer assim com a lata, sem experiência, começou a misturar tudo, que estava no fundo subiu, aquela coisa toda, não vou falar nos detalhes, mas ficou ali tudo muito complicado. Então, levei um cascudo, que eles chamavam de muqueca na época, me botaram no canto lá porque eu atrapalhei tudo. Eu não fui para casa, chorando, não ia nunca me deixar sair de novo, porque ele não está chorando. Aí tem sempre um mais espiritualmente, né? Veio lá, deu um tapinha mais leve em mim assim, né? Pra gente se colocar, e disse assim: olha, eu vou te ensinar, tu não sabe não, eu vou te ensinar. Tu vem aqui, faz a bolinha de pão, antes deixa a latinha cair no fundo, com calminha, joga o miolinho de pão, aí olha, eles viam todos, né? Aí você suspende devagarinho a latinha. Não causava tumulto, não misturava. Esse é um princípio psicológico importante para a gente pescar as coisas da nossa alma. E vir aquelas que são emergentes, que nós precisamos. Não tumultua, não tenta resolver as coisas no momento do tumulto. Acalma. Medita. Ora. Se tranquiliza. E aí você vai, as coisas vão emergindo. Aí vai separando uma coisa da outra e você consegue identificar. E elas têm muitas nuances, como os lambarizinhos também, os mais coloridos aqui e dali. O orgulho tem várias manifestações. No livro Seja Feliz, Fernandes do Fogo, psicografado por Vanderlei de Oliveira, tem várias manifestações orgulhosas. Aí se você for lá olhar, isso daqui sou eu, faço isso para olhar. E todas as outras questões têm também. A tristeza, por exemplo. Essa pescaria que você fazia ali no Rocha, tem rio ali? Não, isso era no Rocha, ali perto do Riachuelo, não. Eu fazia nos Pilares, perto da Abolição. Ah, tá. É porque ele morou lá e eu também. A diferença é que eu não lembro, porque a hora que ele morou lá eu tinha 2, 3 anos. Mudou já. Mas vamos falar da tristeza, porque essa palestra tem vários caminhos, mas depois é falar de cada uma das questões que hoje. Mas a tristeza eu acho importante falar. Porque a tristeza é uma emoção básica do ser humano, é pertinente a todos nós. Mas é necessária, ela é básica para que nós tenhamos um período de recuperação de momentos que tenham causado algum impacto forte em você, como a perda de alguém importante, a perda de alguma coisa que tenha significância para você. É um período, um pouco maior, um pouco menor, mas é um período. Se aquele período se alongar, porque você a alimenta, de alguma maneira, ou está ainda muito vulnerável, aí ela vai caminhando para uma outra coisa que está muito em moda hoje, que é a depressão. Então isso é explicado, né, nesses livros, e por isso do vigiar, olha, tu vai ver no escuro. Não se permita ser triste. Senão você vai ter uma emoção chamada de, para análise da saúde, disfarce. Super alegre, chega na rua, em casa, conheço gente assim, já conheci na minha família. Na rua era simpático, agradável, brincava ali, chegava em casa, se metia numa poltrona, acabava. Uma dissonância, é como ser
espiritualizado apenas na casa espírita. E sair na rua aprontando um monte, né? Não é adequado. O adequado é que a gente procure nos equilibrar, devagar. Música do Martinho da Vila, devagar, devagar, devagarinho, porque é quando nós temos chance de solidificar realmente essas nossas autotransformações e autoeducação. Mas você já não ouviu aquele termo espírita de crachá? Católico de crachá? Que tem também bastante. Somos nós, as pessoas. Né? Não, mas no caso é referente àquela pessoa que só é quando está ali na casa, ou está dentro da igreja. Não, você não está errado no que está colocando, realmente é um comentário. Mas isso tem a ver também com uma imaturidade espiritual da pessoa. Porque ela está enganando a quem? Alguém tem ilusão que te engana desde lá em cima? Só se for muito... Né? O que adianta chegar aqui e não se esforçar para fazer o que a gente fala aqui? Posso citar todos os versículos. Eu não gravo, mas gostaria de chegar e pá. Mas e depois? E escuta, não falo nem com os outros, porque a principal responsabilidade nossa, por tudo que nos é ensinado na doutrina espírita e em outros caminhos, é conosco. Nós vamos responder diante da nossa consciência. Inclusive como eu lido com ele, que possa ter me feito teoricamente um mal. Mas o mal que ele fez, ele pode ter sido um agente da justiça divina. Ele vai responder por ele. Mas eu respondo pela forma como eu retribuo a ele aquilo. Esse é o grande desafio nosso na vida. Ser feliz com aquilo que a gente é, e não com aquilo que a gente mostra para os outros que somos. E aí, vai chegando perto do término, eu acho interessante a gente lembrar de uma musicazinha que tem muito a ver com as dores da alma, se eu olhar pelo lado da saúde espiritual, não da dor em si, e que pode alimentar bastante, que é aquela música, se eu não me engano, da Maria Bethânia, que diz assim: quero ser feliz e fazer feliz quem estiver comigo. Brincar de viver. Hein? Brincar de viver. Brincar de viver. Música do Guilherme Arantes, inclusive. Guilherme Arantes. Não, eu sei, ele falou aqui para mim. Então, isso é importante para a gente. E já que eu estou falando em alegria e tristeza, agora eu vou encerrar mesmo, de propósito, eu trouxe aqui um termozinho sobre tristeza, para a gente exercitar, que a gente começa a melhorar as dores da alma quando a gente trabalha isso. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia por tempo indeterminado, e para todos que com você conviver. Oração 2 vezes ao dia, pelo menos, de manhã e à noite. Medicação que deverá ser ingerida com água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade. Não há contraindicação. Procure os verdadeiros. Fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente, pode mover as montanhas dos seus sofrimentos. Gratidão, um comprimido, sempre que se sentir injustiçado, lembrando sempre que a justiça nunca se faz através de Deus inadequadamente. Para ajudar no tratamento, faça o regime, evitar rancor, revolta, choro. E aí eu poderia citar aquelas outras dores. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença da tristeza. Mesmo que você não se interne, visite. Me lembro que a minha falecida mãe, quando chegou aqui, extremamente, com 94, morreu com 96. Chegou aqui extremamente com a perda
da liberdade dela, de estar no ambiente dela, embora tenha aceitado vir, eu trouxe ela, habilidosamente, para assistir uma palestra do filhinho aqui nos vovôs do Laje, né? Porque eu queria que ela visse aquela quantidade de vovôs fora das suas casas, das vovós, né? E lá ela tinha, além de tudo, outros tantos. Teve um efeito medicamentoso para ela aceitar aquela nova situação. É bom que a gente olhe. Olhar o sofrimento alheio faz com que a gente tenha mais compreensão para as nossas dores da alma. Muito obrigado pela atenção. O nosso irmão Eugênio irá fazer a nossa prece final. Meus irmãos e irmãs, vamos orar. Pedir ao nosso Pai maior, nosso Deus de amor e bondade, que a todos nós criou, com justiça nos dirige nessa caminhada terrena, em outras tantas já o fez. A Jesus, modelo que nos enviou como caminho, uma verdade que através da qual devemos nos guiar, e como sinalização da vida eterna que todos nós pertence, conforme nossa evolução, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, compartilhando com as nossas energias, nossos pensamentos, nossas presenças físicas, esses momentos de oração e reflexão. E que possamos ir para nossas casas e repartir com todos aqueles que conosco interagirem aquilo que de bom daqui pudermos levar. Possamos amadurecer conforme o nosso investimento, mas amparado pela imensa misericórdia do Pai. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para dar término ao nosso estudo, no momento de oração de hoje, dando graças a Deus, que assim seja. Então, obrigado a todos pela presença, possamos seguir em paz, na paz do Mestre. Uma boa noite a todos e bom mês para todos nós.